Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Camille, vim aqui trazer mais uma palavra neste canal. E como sempre vou pedir para vocês clicar aqui no like, se inscrever no canal e vamos acompanhar esse vídeo, né, meus queridos irmãos. Então, eu vim aqui, eu sei que eu tô um pouco parada, né, de trazer os videozinhos, mas vamos continuar em nome de Jesus, a gente não pode parar de levar a palavra de Deus, não podemos parar de estar falando dessas palavras maravilhosas que a cada dia refrigera a nossa alma, porque a palavra do Senhor, né, é o refrigério para a nossa alma. A palavra que eu vim trazer hoje, meus irmãos, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, e eu vou ler até o versículo 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele um vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio-me a palavra do Senhor dizendo: Porventura, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Nesse momento da história de Jeremias, a gente vê que o Senhor o leva para que ele veja, contemple como que um oleiro fazia um vaso. E ali Deus fez Jeremias, o seu servo, o seu profeta, viver uma experiência ali naquele momento, quando ele chega lá diante do oleiro. E nessa experiência que ele vive, era um vaso de barro que estava por inteiro nas mãos do oleiro, que o oleiro estava modelando. Só que de repente aquele vaso se quebrou. Aquele vaso, imagino eu, quebrou em vários pedaços. Mas mesmo assim, para o oleiro aquilo não foi uma perda. Para aquele oleiro aquilo não foi um desperdício. Ele tinha os material, ele tinha como fazer, então novamente ele pegou, com toda a paciência, ele começou a pegar os pedaços daquele barro, e do jeito que ele sabia, né, manusear, que ele sabia fazer, ele foi fazendo aquele vaso, conforme, a palavra diz que foi conforme o jeito que ele quis, conforme o jeito que ele imaginou, pensou e olhou. E aí ele modela aquele vaso. E de repente que ele vai fazendo aquele vaso com o tempo. Quem sabe quanto tempo demora para restaurar um vaso? Ele vai fazendo, ele vai modelando. Às vezes ele vai fazer até melhor do que o vaso estava antes de se quebrar. Às vezes ele faz com mais detalhe, com uma nova decoração, com uma nova maneira de se fazer um vaso. E assim que quando o oleiro encerra aquele vaso, Deus põe uma palavra para Jeremias. Uma palavra que para a gente meditar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus. E aí naquela palavra ele diz assim: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então não importa como o vaso era, se o vaso era frágil, se o vaso era fraco, se o vaso era imperfeito, não importa como que era aquele vaso, a partir do momento que ele quebrou, o oleiro pôde refazer de novo. O oleiro pôde moldá-lo de novo e pôde fazer conforme assim queria. E o Senhor diz a mesma coisa, que Ele pode fazer de nós como aquele oleiro fez com o barro. Ele pode nos quebrar, como Ele pode nos restaurar, Ele pode nos moldar, Ele pode nos transformar, Ele pode fazer de nós um vaso novo nas suas mãos, um vaso diferenciado, um vaso lindo, porque Ele é maravilhoso, Ele é o dono de nós, Ele é o nosso dono e Ele tem o controle, Ele tem como fazer, né? O nosso Deus, quando nós sabemos, nosso Deus é o nosso Criador, então nós somos o seu vaso. E Ele é o nosso oleiro, nós devemos a cada dia mais saber disso, que Ele pode refazer, não importa como a pessoa às vezes está num momento de fraqueza, ou por circunstâncias na vida, ou situações na vida, que quem sabe aconteceu algo, não igual um vaso que se quebrou, mas igual um soldado ferido,
um servo que está abatido, um servo de Deus que está parado, ou como uma pessoa que durante as circunstâncias está numa fragilidade da vida, está passando por um momento difícil, uma circunstância da luta, ou porque em algum momento, alguma coisa da sua vida o fez se quebrar, como um vaso. Se a gente parar para fazer essa interrogação na nossa cabeça, a gente pode criar várias situações que podem acontecer conosco. Criar várias situações que podem acontecer conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí, se a gente olhar para a circunstância, se a gente olhar para o vaso quebrado ali, se fosse um outro, talvez Jeremias, que talvez não entendia nada de modelar, ali do como o oleiro trabalhava, poderia imaginar que o oleiro poderia pegar aqueles cacos e jogar fora, pois é isso que a gente faz quando a gente vê algo que a gente não tem mais utilidade. Mas aquele oleiro, ele é diferente, ele sabia como agir, ele sabia como fazer. E assim o nosso Deus na nossa vida. Não importa a circunstância, a situação do que nós estamos vivendo, o nosso Deus sabe a maneira e a forma de agir. Ele sabe a maneira e a forma de nos refazer, de nos restaurar. Não importa se a gente, aleluia, por alguns momentos caiu, se quebrou, se circunstâncias ou nós mesmos com nossos erros, mas o nosso Deus, ele nos restaura por completo. E digo ainda mais que ele ainda pode fazer melhor do que éramos, porque o oleiro poderia fazer o vaso melhor do que já era, porque ele sabe, ele tinha técnica, e o nosso Deus é a mesma coisa. Ele sabe a maneira certa de agir, ele sabe como te fazer um vaso de honra, um vaso de valor para a honra e glória de Deus. Eita glória, Jesus, que palavra maravilhosa. É tão lindo a gente ler essas palavras na Bíblia, e que cada momento da Bíblia, ou para cada situação, Deus tem uma palavra certa para nós. Para cada pessoa, Deus tem uma palavra certa. Para cada circunstância, porque Deus, ele é o dono das palavras. E ele sabe o que realmente precisamos ouvir, e o que realmente entra no nosso coração para nos transformar é a palavra dele, pois ele é o oleiro. Mas da mesma forma que ele é o oleiro, ele é o bom pastor, ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é a luz do mundo, ele é o Criador. Então para ele, tudo ele pode fazer. E aí a gente vê que nada é impossível para o nosso Deus, porque nós às vezes vivemos momentos de dificuldades que a gente olha e fala, nossa, é impossível disso acontecer, é impossível de Deus realizar uma cura, porque quem sabe o estado da doença em que a pessoa enfrenta é uma doença complicada, uma doença grave. Mas quando a gente olha para o nosso Deus e lembra do nosso Senhor Jesus, quando ele caminhou com seus passos aqui na terra, quando a gente para lembrar das curas que ele fez, eu lembro muito uma história que vem fortemente na minha mente. Era a filha de Jairo. Duvidaram que ela poderia viver, que ela estaria viva. E o nosso mestre disse que ela estava dormindo. Quando a gente para olhar os passos de Jesus, os mistérios que o nosso Deus tem, o que ele fez nessa terra, que ele nos mostrou que ele é um Deus que perdoa pecados, que ele nos mostrou e nos fez esperar e sonhar no céu da sua volta, na sua vinda gloriosa. Ele nos fez ter uma esperança, um sonho maior do que os sonhos da terra, do que nós imaginávamos. Um sonho muito grandioso para o nosso pouco entendimento. Um sonho de que nós poderíamos um dia ter uma vida feliz num lugar celestial, num lugar perfeito, num lugar onde há cristais e há brilhos, e um trono lindo do nosso Senhor. Então, quando nós paramos para analisar nossa história, não importa se nós somos esse vaso quebrado, se nós somos esse vaso que está só os cacos, esse vaso ali que talvez uma pessoa de fora pode olhar que não tem entendimento de nada e pode dizer que não tem mais jeito. Pode dizer, olha, isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem mais solução. Mas para o oleiro tinha. E pela mesma palavra eu digo que para o nosso Deus, que é o nosso oleiro, que é o nosso Senhor, que é o nosso Pai, que é o Deus, que é o Senhor que faz tudo por aquele que Ele ama, que é um Deus que pode fazer tudo por nós, que pode mudar a história, pode mudar as circunstâncias, se nós nos colocarmos na Sua presença, nos afastarmos da nossa rebeldia, do nosso pecado e andarmos na Sua vontade, na Sua direção,
seguindo conforme os seus mandamentos, o nosso Deus pode nos fazer um vaso de muito valor, um vaso de honra, para a glória de Deus. Porque é isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus pode fazer na sua vida. Então creia que Deus pode fazer, que Deus pode te levantar das cinzas e do pó, como no louvor diz, né? Eu vou te levantar das cinzas e do pó. É um louvor maravilhoso que me vem na mente, esse louvor. Eu não sei, mas veio esse trecho na minha mente. E eu tenho a dizer que realmente é isso que Deus pode fazer. Deus pode te levantar, Deus pode mudar a tua história. E a tua vitória pode ainda ter um gosto do sabor de mel. E os irmãos que conhecem esse hino vão lembrar de onde que eu tirei esse trecho, né, meus irmãos? Para honra e glória de Deus. Então eu já vou encerrar por aqui essa palavra, uma palavra muito maravilhosa para o nosso coração. Uma palavra, eu creio que é uma palavra muito forte, que fala que Deus pode nos restaurar, não importa o nível da situação, do problema e da nossa fraqueza. Deus nos restaura. E assim como o oleiro fez com o vaso, Ele não pode fazer com nós, ó casa de Israel, ó povo do Senhor. Então creia nessa mensagem, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Amém. Eu vou fazer uma oração, queridos irmãos. Os irmãos possam orar junto comigo, mesmo que seja por trás da tela. Vamos orar junto para Deus nos abençoar na nossa semana, nos dar uma semana vitoriosa e maravilhosa. Em nome de Jesus, eu não sou uma pessoa muito boa para orar, mas mesmo que eu não saiba orar muito, mas eu vou orar pela nossa vida, porque não importa, né, como o vaso ali, já a gente já emenda uma palavra na outra, né? Não importa se o vaso está quebrado, está fraco, se o vaso é pequeno, o importante é que o nosso Deus é grande e Ele pode fazer o que Ele quiser através de uma simples oração. Ele pode fazer grandes coisas em nossa vida, em nome de Jesus, né? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, nesse vídeo, eu peço para o Senhor abençoar, Pai, a vida da pessoa que está assistindo. Pai, eu peço que esse vídeo alcance a pessoa que precisa, Pai, neste momento, ouvir essa palavra. Que essa palavra, Senhor Jesus, toque nas vidas. Toque, aleluia, no profundo do coração dessa pessoa, que possa falar, que possa, Pai, aleluia, abrir a mente, o entendimento. Que essa pessoa possa ver que o Senhor é um Deus que pode agir, que pode levantar ela, não importa a situação que ela estiver. Senhor Jesus, alcança, Pai, essas vidas, ó Pai, aleluia, cada dia mais fortificando, abençoando a sua semana, abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Alcança, Senhor, com as mais lindas bênçãos do céu. Alcança, Senhor Jesus, com a salvação, com as bênçãos, com as vitórias, com as curas, com os milagres. Pois nós sabemos que no dia de hoje o Senhor é que nos cura, o Senhor é que nos faz sonhar, o Senhor é que nos alimenta, o Senhor que nos renova, que nos restaura. Então nos dê força para enfrentar as lutas diárias. Nos dê força, ó Pai, para vencer. Segura firme em nossas mãos, Senhor Jesus, nos sustenta para que nós possamos estar firmados, olhando para Ti, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, e que nós possamos segurar, Pai, em Tuas mãos até a Tua vinda. Seguimos firmes até o fim. Em nome de Jesus eu entrego, Pai, esta oração, que o Senhor abençoe a cada vida, para a honra e glória de Deus. Amém e amém e amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e obrigada por assistir. Amém? Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido.